próximas apresentações falam sobre dois produtos muito característicos, não só na gastronomia, mas também na economia e na sociedade da Beira Baixa. Falamos do azeite e da azeitona. E em seguida o Tiago, da Igitânia, uma empresa de Idanha Nova, vai aqui fazer-nos uma apresentação e demonstrar o potencial turístico que há no azeite. Portanto, vou dar a palavra ao Tiago. Ora, então, bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de poder representar a Beira Baixa e de poder representar o olival tradicional de Sequeiro, neste caso, no seu potencial turístico. Nós somos olivicultores de raiz, fazemos a gestão de 195 hectares de paisagem e na nossa forma de trabalhar o espaço onde nós estamos entre Monsanto, que é aquela montanha que está lá em cima, e Idanha Velha, que é esta aldeia que aqui está. Portanto, estamos entre duas aldeias históricas e o facto de estar entre duas aldeias históricas dá-nos uma abordagem e uma responsabilidade também de compreender o espaço onde nós estamos sob uma perspectiva histórica e não unicamente produtiva. Consideramos que ser agricultor não é unicamente produzir alimentos, mas é também gerir um património cultural, paisagístico e ambiental. Dessa área que nós estamos a trabalhar, dos 195 hectares, 90 deles são olival. A restante área está dividida entre montado e pastagem. Portanto, estamos a trabalhar desde 2007 neste território com a certificação biológica. O que é importante ressalvar relativamente ao trabalho com o olival tradicional de Sequeiro? Hoje em dia está a atravessar uma dificuldade grande em termos de competitividade económica, seja por causa da falta de mão de obra no interior, seja por causa da falta de competitividade financeira com os olivais intensivos, ou também pelas próprias alterações climáticas que vão tornando cada vez mais difícil de gerir a previsibilidade do olival, e está a levar com que haja um abandono do olival e, por consequência, uma perda da variedade genética, mas também das variedades genéticas adaptadas a estes territórios, mas também uma perda daquilo que nós consideramos e valorizamos bastante, que é o património paisagístico e ambiental associado a estes sistemas produtivos. Então, na nossa abordagem, optámos por trabalhar o olival tradicional de Sequeiro não da forma tradicional, mas sim trazendo a base da agroecologia como estrutura de gestão do olival tradicional, e a corrente de pensamento que seguimos é a agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa passa pela base de regenerar a microbiologia do solo, e para isso não podemos mobilizar o solo. Ao não mobilizar o solo, estamos também a evitar portanto, processos profundos de erosão, aumentamos as capacidades de retenção de água, aumentamos a capacidade de fixação de carbono no solo, e gradualmente toda esta vida que se vai voltando a regenerar no solo vai permitir então todo um circuito de nutrientes que nós interrompemos a partir do momento em que introduzimos a lavoura e que criamos uma dependência da adubação externa. Agora, por consequência, ao fazermos esta gestão, o que acontece é que há a quantidade de ervas e de arbustivas que vão nascendo dentro do olival, e para controlar essas ervas e essas arbustivas, o que nós fizemos foi introduzir o pastoreio de ovinos dentro do olival, que nos ajudam a fazer essa regulação, e resolvemos dois problemas ao criarmos esse sistema. Não só baixámos custos de manutenção, porque as ovelhas passam a ser trabalhadores da quinta, elas vão comendo os rebentos basais e transformando em estrume, mas por outro lado também criámos uma segunda fonte de receita dentro do próprio olival, em que nos permite, em anos de menor produção, manter uma balança económica dentro na quinta, e criando esta diversidade financeira, não estando tão dependentes unicamente e exclusivamente da produção do azeite.
Nesta forma de trabalhar, fomos aprofundando cada vez mais este conhecimento, fomos percebendo que por detrás da monocultura do olival há um ecossistema a querer se expressar, ecossistema esse que, no nosso caso e no nosso território, se expressa evidentemente através da azinheira. A azinheira é essa que, se não a olharmos como um inimigo, mas como um complemento ao próprio olival, podemos começar gradualmente a complexificar o olival tradicional de sequeiro, saindo do paradigma da monocultura, e fomos integrando portanto, a azinheira, mas fomos também gradualmente percebendo se era possível introduzir outras espécies, como o medronho, como a alfarrobeira, e com o objetivo de criar uma resiliência geral, criar diferentes formas de usar o mesmo espaço e manter, acima de tudo, um ciclo alimentar para as ovelhas que estão dentro do nosso olival, sendo que elas comem azeitona, comem bolota, comem a pastagem, na altura do inverno comem a rama da oliveira, que nós estamos a podar, e a alfarrobeira vem tentar complementar a carências alimentares na altura de julho a setembro, que é uma altura mais difícil do verão, mas é quando a alfarrobeira produz fruto, e o medronho também vem ajudar não só na floração, a auxiliar os polinizadores, que nos auxiliam a nós também, mas também, portanto, criar mais uma forma de alimentar os animais. Toda esta forma de trabalhar, por si só, tem um valor turístico. Valor turístico esse que nós fomos potencializando inicialmente apenas da abordagem quanto ainda olivicultores, apenas ainda da abordagem quanto olivicultura sustentável. Produzimos este azeite, o azeite Gitânia, produzimos borrego, fazemos então um restauro também ecológico e temos bastante investigação científica dentro da quinta, nomeadamente nesta parte do restauro do solo, da microbiologia, e por consequência de toda esta experiência que temos e da que eu ainda vos vou contar a seguir, ainda conseguimos ter formação e turismo dentro do próprio olival, criando múltiplas fontes de receita e múltiplas formas de olhar para dentro do olival tradicional. Ora, uma outra vertente do nosso trabalho foi parte da investigação arqueológica e histórica. Como estamos junto a Idanha Velha é uma cidade de fundação romana, os subúrbios da cidade romana eram as primeiras quintas deste território. As quintas, que é aquilo que chamamos uma vila rústica romana e que tinham que produzir para abastecer a cidade, e nós tivemos a sorte de ter não uma vila, mas duas vilas dentro da própria quinta. Uma delas não tinha potencial arqueológico, mas a outra tinha, esta que estamos a escavar aqui, e que, associada a esta vila, portanto aquilo que seria hoje, na linguagem de hoje, um arraial, portanto uma casa rústica, rural, ela tinha o seu próprio lagar associado. Portanto, estamos a falar de um lagar de há 2000 anos atrás, contemporâneo, muito provavelmente um dos primeiros lagares do território, porque a olivicultura só chega ao território com a romanização. Portanto, já existia em zonas mais litorais, trazida pelos fenícios, mas ao interior da Península Ibérica só acaba por chegar com a própria romanização, e essa romanização naquele território é expressa através da fundação de Idanha Velha, onde nós temos esta vila contemporânea à própria fundação. Então, a arqueologia de repente traz-nos uma outra leitura àquilo que nós estamos a fazer como olivicultores. Deixamos de ser apenas produtores de um alimento, mas compreendemos e entendemos-nos também como uma continuidade histórica daquilo que é o nosso trabalho enquanto olivicultores, sabendo que momentaneamente estamos a experienciar uma cultura que é a olivicultura, e estamos só a trabalhar nela momentaneamente, mas que ela existe antes de nós e que irá continuar depois de nós. Essa mesma percepção de experiência momentânea numa cultura acontece-nos, por exemplo, quando temos que podar as nossas árvores centenárias, em que não estamos a podar uma árvore só por si, estamos a tentar compreender as gerações de podadores que têm vindo a esculpir e a trabalhar aquela árvore ao longo de 300, 400 anos. As mais antigas que temos na Quinta têm cerca de 450 anos, e obviamente que isso nos dá uma noção de quantas pessoas estiveram antes de mim e quantas pessoas estarão depois de mim. Toda esta experiência vai-nos criando uma percepção de que a olivicultura não é unicamente uma produção alimentar, mas é uma parte da própria história da humanidade, principalmente da história da humanidade na Península Ibérica ou na zona mediterrânica.
Portanto, esta relação do homem com o meio, esta compreensão e esta valorização do olival, as formas como este território foi sendo ocupado, vai por si só criando um produto turístico que já não é só a parte da sustentabilidade ambiental dentro do olival, que tem um valor turístico. Nos dias de hoje há uma tendência significativa para as pessoas apreciarem a sustentabilidade e a dinâmica entre todos os componentes produtivos, mas então de repente entra uma parte cultural, histórica, em que temos também próprias ruínas portanto, desta vila rústica, fazemos provas de azeite no próprio olival. E fizemos um outro trabalho que foi, exatamente partindo deste pressuposto, se temos árvores com 450 anos dentro da quinta, quais serão as árvores mais antigas à nossa volta? E então fomos procurar a Idenha Velha e conseguimos datar algumas árvores. As mais antigas, a mais antiga tem 1630 anos, ainda plantada pela mão de um romano, mesmo no final da queda do Império, e que, curiosidade, é uma galega. Portanto, ou pelo menos a variedade está lá na sua base, mas temos bicais e cordovis com 500 anos. Portanto, é muito interessante perceber que estas variedades que ali estão já estão há muito tempo. Essa tal necessidade de fazer a preservação genética destas variedades, de encontrar soluções para que os olivais possam perdurar, pendendo-se também com compreendê-las e conhecê-las. Neste trabalho de datação das árvores, criámos um percurso chamado Raízes Históricas, em que inicialmente tinha como fio condutor o azeite, mas que gradualmente fomos compreendendo em que as próprias árvores é que eram os interlocutores da nossa vila histórica, da nossa aldeia histórica, em que usávamos a datação da árvore para contextualizar historicamente a cidade e aquele período. Estamos a falar de uma cidade com 2000 anos de ocupação contínua, romanos, visigodos, muçulmanos, reconquista cristã, revoluções liberais, até aos dias de hoje, que estamos nós a fazer história também, porque fazemos parte desse percurso. Então fomos compreendendo que havia uma grande importância na parte da oliveira para manter este alerta e esta necessidade de preservação genética, de valorização do olival tradicional, mas fomos gradualmente compreendendo que havia outras árvores de igual importância, de igual relevância, que faria sentido ou não faria sentido excluir daquilo que chamamos o passeio, portanto, das raízes históricas, o percurso das raízes históricas, nomeadamente a azinheira, que estava desde os povoados do bronze como alicerce, a bolota como alicerce alimentar da ocupação pré-romana, o sobreiro, que ainda hoje representa 3% do PIB e que está presente no nosso território, mas também o freixo do Rei Vamba, uma árvore lendária que nos remete para o período visigodo, uma amoreira, que dá nome ao Largo da Amoreira, que nos remete para toda a história da seda, desde o Império Chinês, até ainda termos, alguns de nós ainda termos criado bichinhos da seda na escola. Portanto, esse é o ponto final de uma história longíssima, uma história longa. E é muito interessante ir redescobrindo toda esta importância e toda esta função destas árvores na história, porque de repente já não estamos só a falar da olivicultura em si, mas estamos a falar da própria história da humanidade e da forma como o homem e o meio se vêm relacionando ao longo dos tempos. Esta noção não vem só pelas árvores, vem também pela uma leitura da paisagem, uma leitura que nós fazemos já na nossa quinta, em que de onde estamos temos uma perspectiva inteira do horizonte, onde vemos portanto, os lugares onde antigamente os povoados do bronze tinham os seus assentamentos. Vemos a Serra da Estrela ao longe, que nos remete para a transumância e para toda esta relação também dos ovinos com a própria paisagem onde estamos integrados. Temos Idenha Velha, temos o Monsanto no horizonte, que nos remete para o período medieval, e gradualmente, e através da quinta, vamos lendo não unicamente a olivicultura, mas partimos da olivicultura como uma forma de ler a paisagem, de compreender a relação do homem com o meio ao longo dos tempos e a importância de compreender para valorizar, para preservar e para criar novas abordagens e novas visões àquilo que possa ser a própria contexto rural e a vida rural e o destino destes olivais tradicionais de sequeiro. Com isto, encontramos portanto, diferentes abordagens a este valor pedagógico, que pode ser formativo, pode ser pedagógico. Recebemos diversas universidades, portanto, alunos que estão a fazer tese de doutoramento em ecologia, recebemos alunos de geografia, de arqueologia também, obviamente, portanto, de várias disciplinas que acabam por procurar o espaço e as experiências que nós vamos tendo em nível de restauro ambiental e de gestão e de
da agroecologia, e que vamos criando toda uma rede de partilha, de conhecimento. Portanto, há um grande valor pedagógico naquilo que estamos a fazer. Há um valor formativo, porque a Quinta também acaba por servir para incentivar outros agricultores a seguirem novos caminhos para aquilo que é o olival tradicional, seja porque são agricultores só ligados à parte da agricultura biológica ou outros que são olivicultores mesmo. E depois, sim, tem um valor cultural, que normalmente tendemos a imaginar o olivoturismo a colar-se um bocadinho ao enoturismo, e eu acho que nós temos um potencial bastante mais abrangente, porque temos um impacto territorial, temos uma capacidade de reinventar, portanto, o olival tradicional de sequeiro na sua abordagem ao turismo. Podemos repensá-lo ao contexto de hoje e não ter que seguir pisadas daquelas que já foram seguidas pelo enoturismo. Ou seja, podemos ter a parte de charme, gastronómica, mas podemos trazer muito mais valor, que é esta relação contínua do homem com o meio, e uma aprendizagem. Então, gradualmente fomos convertendo isto num programa turístico, efetivamente. Inicialmente chamávamos o oleoturismo, mas o oleoturismo prende-se mais com o azeite em si. Portanto, a prova do azeite em específico, o trabalhar o azeite, e gradualmente o nome tem vindo a converter-se para olivoturismo, porque já implica não só a parte da prova do azeite, mas também toda esta estrutura produtiva, histórica, que acaba por ser muito mais abrangente e dá-nos muito mais espaço de manobra para trabalhar. E, para além de trabalharmos na nossa quinta, diretamente no nosso território, o que nós fizemos foi perceber também que não faz sentido continuar com esta noção de fronteira, que Portugal e Espanha, e que na realidade somos dois povos distintos, mas temos uma cultura que nos une, que é a olivicultura, e transformámos este programa que era exclusivamente do lado português, transformámos-lo transfronteiriço e criámos um programa que é adaptado para um dia, 2 dias, meio-dia, como o cliente preferir, em que podemos vir a Idenha Velha e à nossa quinta, conhecer a Idenha Velha, fazer o percurso das raízes históricas, visitar os núcleos museológicos, o lagar, o passeio das árvores. Ali estão a ver uma amoreira, que neste momento está despida de folhas, mas é uma das árvores que exaltamos. Depois poderemos ir a Monsanto. Monsanto também nos permite uma leitura muito interessante daquilo que é a paisagem do nosso território. Estamos sempre dentro do mesmo lugar e sempre a ler território, a compreender portanto, toda esta conexão do homem com o meio, mas depois, porque faz sentido ir provar outras variedades, neste caso a manzanilha caçaranha, que é a variedade extremanha dos nossos vizinhos, faz todo o sentido passar a fronteira e ir conhecer um lagar de alta tecnologia, portanto já não estarmos só na parte etnográfica, mas estarmos já num contexto mais moderno, mais direto daquilo que é um lagar moderno, a produzir azeite de alta qualidade. Vamos conhecer também núcleos museológicos do lado de lá, provar a manzanilha caçaranha, que é completamente diferente das nossas variedades. Curiosidade, ali está um dos lagares mais rudimentares que possam imaginar. Aquilo na realidade era um cilindro de pedra, onde se punha a azeitona e rolava-se com umas alavancas, rolava-se o cilindro para trás e para a frente, e era a forma mais rudimentar de fazer azeite. Portanto, também visitamos este lagar, e é muito interessante perceber o contraste entre o mundo rudimentar e o mundo tecnológico, perceber toda a arte, toda a prova de azeites, e na realidade ir desenvolvendo toda uma consciência nova e um potencial novo sobre aquilo que pode ser o repensar da olivicultura, não fechar, e não nos queremos fechar na recuperar o olival tradicional, é coisa que não faz sentido. O que faz sentido é reinterpretá-lo. Recuperar é tentar restituí-lo a uma forma para a qual ele já não está apto. Ele foi criado nos anos 50 quando havia 80% de uma população rural. Nós não conseguimos restituir ao olival tradicional a sua forma inicial. Temos é que reinterpretá-lo. Na nossa abordagem, reinterpretá-lo passa por compreendê-lo como um sistema de monocultura que tem que ser complexificado, tem que ser criadas novas camadas, mantê-lo como base, mas usá-lo como um espaço de transição
E isto vai nos permitir o quê? Manter uma economia viável dentro do olival, preservar as variedades genéticas que nós precisamos de preservar e dá-las a conhecer, valorizar um território, valorizar uma cultura e sensibilizar as pessoas para aquilo que é o verdadeiro potencial do azeite, que é muito mais do que apenas um alimento, tem toda uma cultura associada à qual é a nossa própria história. Portanto, obrigado, bem-aja.